Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais essa aula no curso de Microbiologia Básica, em que vamos tratar de morfologia de colônias, colônias fúngicas e colônias bacterianas. Bom, primeiro nós temos que definir o que é colônia. Quando a gente fala de colônia, nós estamos falando de um agrupamento de micro-organismos que nós conseguimos visualizar a olho nu. Pode ser fungo ou bactéria. Então, eu tenho uma placa de Petri e consigo visualizar esse agrupamento de micro-organismos. E eles se originam do que a gente chama de unidade formadora de colônia, UFC. Então, deixar claro aí que o UFC não é luta livre entre micro-organismos, tá? É uma unidade formadora de colônia. E o que seria isso? Quando a gente fala de unidade formadora de colônia, a gente está falando de uma bactéria única, pode ser uma célula bacteriana única, pode ser um agrupamento de células bacterianas, como ocorre, por exemplo, nos estafilococos e streptococcus. Podem ser esporos fúngicos, ou seja, são estruturas capazes de se reproduzir ali no meio de cultura e formar uma colônia. Então, unidade formadora de colônia são essas unidades, ou a célula, ou um agrupamento de células, ou um esporo capaz de formar uma colônia visível a olho nu. E aí vem a pergunta, por que caracterizar as colônias? Bom, lembrando das aulas anteriores, o primeiro passo para a gente identificar um micro-organismo é esse isolamento. São as características morfológicas da colônia. Então, eu isolo um micro-organismo para começar a tentar entender qual que é aquele micro-organismo. De acordo com a colônia que ele apresenta no meio de cultura determinado, eu já vou ter uma dica, uma pista de qual micro-organismo eu estou trabalhando. Bom, como caracterizar? Basicamente, a gente caracteriza da mesma forma que a gente caracteriza pessoas. Se eu for comparar essas duas pessoas aqui do slide, eu vou falar que uma é mais alta, tem o cabelo mais longo, tem o cabelo preto. Então, a gente está falando de características morfológicas. Nas colônias bacterianas, a primeira caracterização ela também é morfológica. Eu comparo colônias entre si. Nessa placa de Petri, eu tenho colônias amarelas, colônias vermelhas, colônias maiores aqui, né? Colônias grandes, colônias pequenas. Então, é a partir dessas características morfológicas que eu vou identificar as minhas colônias. Mas tem regras para isso, tem características que a gente dá mais atenção para caracterizar as nossas colônias. Uma coisa importantíssima, qual colônia que eu vou caracterizar? Então, aqui eu tenho uma placa de Petri com o isolamento de uma espécie bacteriana. Eu não vou olhar para essa parte que está mais confusa, que é aquela primeira estria do isolamento, porque aqui eu não tenho colônias isoladas. Eu tenho que caracterizar essa célula, essa colônia, perdão, que está separada. É essa colônia que está separada que eu posso olhar para ela e começar a caracterizar. Tá? Então, sempre colônias isoladas. A gente nunca vai vir aqui para o meio para tentar caracterizar. Nós temos que ter uma colônia isolada para caracterizá-la. Então, nós temos vários critérios que vamos usar para caracterizar essas bactérias. O primeiro é tamanho. Entre o tamanho, nós temos quatro categorias aqui. Pontiforme, pequena, média ou grande. Existe um padrão de até tantos centímetros é pequena? Não existe. Você pode falar de tamanho de colônia de duas formas. Usando essa escala pontiforme pequena, média, grande, ou mensurando o diâmetro daquela colônia, que aí você tem uma informação mais precisa. Mas ao longo do tempo, quando você trabalha num laboratório de microbiologia, visualmente você já consegue dizer se uma colônia é pequena, se ela é média. Por exemplo, aqui, o que seria essa colônia pontiforme? Pensa que você está pegando um lápis e você está fazendo um pontinho no seu agar.
é como se fosse um pontinho mesmo. Ela é um pontinho único ali. Então, tem algumas bactérias que formam essas colônias mínimas, que nós chamamos de puntiformes. Já essa que está aqui do lado, você vê que não é só um pontinho, né? Já tem uma colônia arredondadinha, mas não é grande. Você vê que é uma colônia bem pequenininha. Olha a diferença de uma colônia puntiforme, que é um ponto no agar, e uma colônia pequena, que você já consegue ver ali um pouco mais da colônia. Então, essas são as duas primeiras categorias no tamanho. Aqui eu já tenho uma colônia maior, uma colônia que eu posso dizer que é média. Eu já consigo olhar para ela, perceber várias características. Então, é uma colônia que eu já chamaria de média. E aqui, uma colônia grande. As colônias fúngicas normalmente costumam ser maiores. Então, quando a gente está isolando fungo, as colônias tendem a ser de médias para grande. Já a bactéria varia aí de puntiforme, pequena, média. Algumas são grandes, mas a maioria fica de média para baixo. O segundo critério de classificação que eu vou apresentar para vocês é a cor. E quanto à cor, não tem muito mistério. Você olha, você vê a cor e você diz qual é a cor. Então, nessa placa aqui, nós temos colônias rosas, colônias amarelas. E o interessante aqui é que algumas colônias vão ter mais de uma cor. Então, aqui nós estamos vendo uma colônia aqui que ela é branca com centro amarelo. Algumas colônias são transparentes, elas não têm cor. Então, isso é uma característica importante que vai começar a dar informações importantes sobre aquela bactéria. Dependendo do meio de cultura que você utiliza, uma coloração X ou uma coloração Y já pode guiar o seu diagnóstico, a sua suspeita de qual é aquela bactéria ou aquele fungo que está sendo isolado. O terceiro critério que eu vou apresentar é o critério da forma. Nós temos basicamente essas 4 formas apresentadas no slide. Colônias circulares, irregulares, filamentosas e rizoides. Melhor do que mostrar esse esquema, são mostrar alguns exemplos dessas colônias. Aqui, nessa primeira foto, nós temos uma colônia muito circular. Está dando para ver que ela é plenamente circular aqui, a gente não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Já essa segunda colônia, a gente observa as bordas e ela não tem um formato definido. É o que a gente chama de colônia irregular. Ambas podem acontecer. Entre rizoide e filamentoso, às vezes é um pouco difícil de diferenciar, porque todas elas têm esse aspecto mais fino, esse aspecto que lembra um pouco um cérebro, às vezes, ou uma raiz. Uma dica para diferenciar é o que o rizoide, ele de fato parece mais raiz. Sabe quando a raiz da planta está crescendo e está ampliando ali no solo? Olha só, se você olha para as margens dessa colônia, parece de fato que é uma raiz. Já as filamentosas é como se fossem vários fios que formassem a colônia. Então, às vezes, ela até tem um centro aqui mais arredondado, mas delas saem diversos fios. Então, a dica que eu dou para diferenciar rizoide e filamentosa, uma colônia rizoide de uma colônia filamentosa, é isso. A colônia rizoide se assemelha mais à raiz. A colônia filamentosa se assemelha a fios de cabelo, pequenos fios saindo daquela colônia. Bom, mais um critério para que a gente possa classificar nossas colônias. A borda. A borda muitas vezes se confunde com a forma, porque uma colônia circular, por exemplo, normalmente ela tem uma borda inteira. E aí muita gente nem fala borda inteira. Se eu estou falando que é uma colônia circular, já pressupõe-se que a borda é inteira. Mas se a gente for classificar direitinho, a gente primeiro fala a forma e depois fala a borda. Então, no slide anterior, eu tinha uma colônia circular com borda inteira. Além da borda inteira, quais que são as outras bordas possíveis? Cerrada ou crenada, que de fato, se olha para a borda, parece que tem uma serrinha. E aí a gente usa um desses dois termos.
Ondulada, quando a borda é irregular, mas já tem mais ondinhas. Lobulada, quando saem realmente ondas muito grandes, sai como se fosse uma nova colônia. E aí nós falamos que a colônia tem a borda lobulada. Ou a borda filiforme. As colônias rizoides e as colônias filamentosas, elas costumam ter essa borda mais filiforme, em forminha de fios. Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho duas espécies bacterianas em um agar, Triptychoi agar, é um agar específico para essas bactérias. A Escherichia coli, a gente vê que ela está com a borda inteira, né? Uma colônia circular, borda inteira. Já a Pseudomonas aeruginosa, ela é uma colônia levemente irregular aqui, ó, mas a gente vê a borda dela, tem alguma ondulação, mas bem pequena. É isso que a gente chama de colônia cerrada ou crenada. Tá? Ela tem essas leves imperfeições na sua borda. Tá? Essa figura ela já forma uma colônia irregular com bordas onduladas. Você já vê algumas ondinhas aqui. Então, essa borda é considerada ondulada. A outra foto, olha só, já está saindo pedaços grandes de colônia na borda, como se fossem lóbulos de um órgão. Se a gente pensar no pulmão, o pulmão tem lóbulos, né? Isso aqui, uma colônia desse tipo, que saem esses grandes pedaços na sua borda, nós chamamos de borda lobulada, ok? Então, olha só, essa borda é como se fosse um anexo da colônia, bordas lobuladas. Outro critério é a elevação. Algumas colônias, elas são planas, elas ficam grudadas no seu meio de cultura, mas algumas são elevadas. E aí a gente tem uma elevação normal, que a gente chama de colônia elevada. Você vê que ela está um pouquinho mais alta que o seu meio de cultura. Tá? Mas aí ela pode se elevar de formas diferentes. A colônia convexa é aquela que tem, parece uma montanhazinha mesmo. Você olha para ela, você fala, olha, isso aqui parece uma montanhazinha, a gente chama de colônia convexa. Temos outras formas de elevação, mas eu chamo a atenção para essas duas. A umbilicada, que parece muito com a convexa, mas chega no centro, ela tem uma elevaçãozinha maior, como se fosse um pequeno umbigo para fora, né? E a crateriforme, ela também começa a crescer muito parecida com a convexa, mas chega no meio, ela tem um vale, uma cratera, e por isso é chamada de crateriforme. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos uma colônia rizoide, né? A gente está vendo que é uma colônia rizoide, e essas colônias rizoides, normalmente elas ficam grudadas no agar. Né? São colônias planas, elas ficam grudadas. Se você vê o agar na altura dos olhos, ela está grudada naquele agar. Essa aqui, acho que dá para perceber, ó, já tem um morrinho aqui, tem uma pequena elevação. E ela tem um platô. Então, ela tem uma pequena elevação e um platô. Né? Ela fica altinha. É a colônia que a gente chama de elevada. Ela é só um pouquinho elevada do nível do meio de cultura. Já essa, a gente percebe que ela forma uma montanhazinha. Uma colônia rosa, brilhante, bordas inteiras, circular e convexa, porque ela forma aquela montanhazinha. Olha o detalhe da colônia umbilicada. Ela se eleva, mas no centro você tem uma elevação maior. Olha isso. Ela começa a se elevar e no centro você vê uma elevação maior. São as colônias umbilicadas. E aqui uma colônia crateriforme. Ela começou a crescer, crescer, crescer. No meio a gente tem uma cratera mesmo. Parece um vulcão essa colônia, né? É um exemplo de colônia crateriforme. Consistência ou aparência são duas coisas que se confundem e a gente acaba fazendo essa classificação em conjunto. Algumas colônias são secas. Você olha para ela, parece giz, calcário, essa mesmo. Olha só como parece que é um pó de giz.
Então, algumas colônias você olha, você já percebe que elas são colônias secas. Nós temos também colônias cremosas, mucosas. Chama a atenção para essa aqui, que ela é toda rugosa. Ela tem várias rugas. Esse tipo de colônia é comum em alguns organismos ambientais. Você isola e ele tem essas rugas, essa aparência rugosa. Temos também algumas colônias cotonosas, principalmente em fungos, e colônias granulares. Eu vou mostrar mais alguns exemplos, além desses que estão nesse slide. Aqui nós vemos dois tipos de colônia. Uma cremosa, olha só, você olha para essa colônia, ela já lembra um pudim, um flan, alguma coisa cremosa. Quando você olha, você fala assim, nossa, isso parece cremoso. E quando você puxa ela, ela tem uma consistência de creme mesmo, parecendo um creme de confeitaria. A mucosa, quando você olha de longe, ela até parece uma colônia cremosa. Mas quando você vai pegar, ela tem esse puxa, ela é viscosa, a gente pode chamar de mucosa ou viscosa. Ela tem essa viscosidade, parece o muco do nariz, enfim, parece secreções mucoides. E aí a gente chama essas colônias de colônias mucosas. Tá? Então, são duas variações aí dessas colônias com esse aspecto mais úmido. Aqui, duas colônias muito visíveis em fungos são as granulares e as cotonosas. Aqui nas granulares, parece que a colônia é formada por vários grãozinhos verdes. Né? A gente tem aqui uma colônia que parece que é formada de um pozinho fino. E aí a gente fala que é uma colônia granular. Já aqui, parece que eu coloquei algodão na placa de Petri, mas isso é uma colônia fúngica, com esse aspecto, com essa aparência cotonosa. Nós temos outras classificações para aparência e consistência, principalmente quando a gente vai falar de fungos. Eu deixei aqui as mais básicas, a cotonosa e a granular, mas vocês podem encontrar na literatura outras formas de aparência de colônias fúngicas. Bom, basicamente é isso. Nós temos 6 critérios e para identificar, para caracterizar uma colônia, nós devemos seguir esses 6 critérios. Vamos praticar agora? Dá um pause no vídeo, olhe essa colônia e tente caracterizá-la de acordo com essas 6 características. Bom, trouxe aqui o gabarito, a resposta para vocês. Então, o ideal é que a gente escolha uma colônia isolada e aí o tamanho dessa colônia, comparada com outras colônias, ela pode ser considerada uma colônia média. Cor, a gente está vendo um rosa, mas ele brilha, né? A gente está vendo luz, então um rosa brilhante. A forma claramente aqui é circular. E se é circular, a gente costuma ter uma borda inteira. Também fica fácil de perceber nessa foto que a elevação é em forma de montanha, é convexa. E quando você olha para essa colônia, ela parece um danoninho, alguma coisa, um creminho. Ela parece ser cremosa. Pode ser que seja mucosa também. Aí eu vou ter que pegar e ver se tem aquela consistência de muco. Mas à primeira vista, parece ser uma colônia cremosa. Vamos tentar mais uma vez? Agora uma colônia fúngica. Olhem essa colônia e tentem classificá-la. Dê um pause no vídeo, olhe e tente mentalmente classificar de acordo com esses 6 critérios. Pronto, já trouxe o gabarito para vocês. É uma colônia grande, tá? A gente já vê aqui uma colônia isolada grande. Cor, aqui a gente está vendo duas cores. Né? Então, é como eu falei, a coloração ela pode ser variada, principalmente em colônias fúngicas. A gente tem essa variação de coloração. Então, aqui nós estamos vendo uma colônia verde com borda branca. O formato tende a ser circular, tá? Então tem uma tendência aqui de ser circular. Se é circular, a borda é inteira, mas aqui nessa foto a gente não pode precisar isso, porque pode ser que ela tenha uma borda meio crenada. Né? Essas colônias fúngicas, elas dificilmente têm aquela borda inteirinha, normalmente tem alguma variação, e como a foto está de muito longe, a gente não pode ter certeza. Elevação, ela parece ser uma colônia elevada.
né? Não diria que é umbilicada, pode ser que seja, aqui pode ser uma depressão também, então pode ser crenada. Isso seria melhor a gente ver a colônia de perto. Pela foto, eu diria que é elevada. Tem alguma coisa aqui no meio, eu não sei se é uma elevação, eu não sei se é uma depressão, mas a priori, uma colônia elevada. E a consistência, pelo que dá para perceber, parece aquela consistência granular, mas também seria bom observar a colônia mais de perto. Então, esse exercício de classificação de colônias, ele é importantíssimo de ser feito e deve ser feito observando a bactéria. A observação direta da bactéria ou do fungo vai fazer com que você tenha uma classificação, uma caracterização morfológica muito mais precisa, ok? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês usem essa aula como roteiro para classificar as bactérias que vão ser obtidas na aula prática. Muito obrigado e até a próxima.